Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, estamos aqui na nossa casa, recebendo o amparo do nosso Pai maior, do nosso Mestre Jesus. Que cada um que estiver também nos assistindo pela internet recebam também em seus lares, onde quer que estejam, as bênçãos de Deus e de Jesus. Iniciando a palestra da noite de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Mais compreender que ser compreendido. E mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje estamos recebendo a nossa companheira Nilza, já fez, a que mais fez palestras para a gente na nossa casa. Boa noite, amigos. Vamos falar de Mãe Santíssima. É tempo de Páscoa e no nosso entendimento, Nossa Senhora é um personagem ou uma personalidade dessa história, por ser mãe, que mais toca o nosso coração. Ela viu o seu filho amado ser levado à cruz e sustentou aquela emoção o tempo todo. Gosto muito de todos os dias orar por ela, pedir a ela que cubra a minha vida com o seu manto constelado de amor. E eu digo isso todos os dias com muita confiança, porque é mãe, não é? E nos agasalha o tempo todo se nós ficarmos ligados a esse coração de mãe. Vamos ver então, olha, o que a gente vai ler aqui está dizendo que é Fabíola Melo. E hoje eu fui pesquisar e o padre Fábio fez um comentário sobre este trabalho dela que eu quero mostrar para vocês. A declaração: Deus não precisa de Maria para trazer seu filho ao mundo, uma visão que desafia a crença cristã tradicional sobre a encarnação e o papel de Maria na salvação da humanidade. O Evangelho, como tradicionalmente compreendido, indica que Deus, ao escolher Maria para ser a mãe de Jesus, estava a envolver a humanidade no plano divino. Eu gostei muito dessa colocação, essa explicação do valor de Nossa Senhora, porque a autora, eu trouxe para a gente ter bem claro qual é a proposta de Deus para a humanidade quando escolhe Nossa Senhora para ser a mãezinha de Jesus. E nós, nesses estudos, compreendemos que para ser a mãe e o pai de Jesus, porque eles tiveram uma vida natural, e a gente tem que lembrar que o próprio Jesus disse: não vim destruir a lei divina. Então Jesus foi concebido como qualquer um de nós. Não houve milagre. O que houve entre os dois foi profundo amor. E tanto José como Maria, espíritos
muito elevados, com um perispírito, vamos chamar de nobre, tal grandeza, que puderam então dar a luz ao menino Jesus. Acho importante nós sabermos isso, porque lá de vez em quando eu escuto umas conversas estranhas que estão muito distante da realidade. E nós temos que encarar a realidade. Como diz Kardec, encarar face a face, não é? Porque a doutrina traz a verdade. Não é nada diferente do que acontece com os casais. A diferença está na evolução de Maria, de José e naturalmente de Jesus, um espírito puro. Diz assim: Deus não precisava de Maria para trazer seu filho ao mundo. Deus escolheu o útero de uma mulher como um portal, olha que interessante, para que entrasse pela primeira vez o Rei da Glória, em se referindo a Jesus, não é? Então nós podemos tratar esse assunto com muita fidelidade ao que a doutrina dos Espíritos traz para nós. Maria acompanhou o seu corpo mudar completamente durante 9 meses, enquanto crescia dentro dela aquele que não mudaria só o corpo da mulher, mas mudaria o mundo. E é fato, não é? Enquanto Moisés tratava do olho por olho, dente por dente, Jesus vem trazer para nós: amai os inimigos. Olha que diferença, que salto, né? Nas questões morais da humanidade. Ele veio realmente para transformar a cada um de nós moralmente. Isso é importante. O trabalho de Jesus aqui na Terra, e ainda há, tenho certeza, é para que nós possamos construir os sentimentos mais nobres, para que nós, espíritos, possamos realmente evoluir. Maria sentiu dores de parto enquanto nascia aquele que tiraria toda a dor da humanidade. É outra realidade. Quando nós estamos passando por horas difíceis, o que é que nós devemos fazer? Dobrar os joelhos, pedir ajuda, ligarmos-nos a Deus através de Jesus, para que nós possamos encontrar a paz necessária, a harmonia ajustada às nossas emoções, para que nós possamos, de fato, vencer o mundo, tirar a nossa dor, principalmente a dor moral. Maria deu à luz aquele que seria a luz do mundo, sim. Só 33 anos entre nós, mas aqueles últimos 3 anos foram extraordinários. Ele atuou profundamente, ensinando a cada um de nós sobre o valor da vida. Vós sois a luz do mundo. Sim, ele é a luz do mundo. Maria amamentou e alimentou aquele que um dia seria o pão da vida, o pão espiritual. Quando abrimos o Evangelho para uma reflexão, para um estudo, buscando compreender, nem que seja um trechinho pequeno, até mesmo que está ali nas entrelinhas, pode nos dar uma sustentação emocional importante para nós nos fortalecermos espiritualmente e tocarmos nossa vida com segurança também. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Vamos entender isto. O que ele está dizendo é que ele veio como médium de Deus. E como médium de Deus, ele trouxe as leis divinas, porque ele as compreendia completamente.
Então, o que ele nos ofereceu foi este conhecimento, para que nós possamos construir em nós a verdade da vida. E por todas as reencarnações que virão, e certamente virão muitas ainda, nós vamos ter como sustentação para nós este conhecimento que nós estamos muitas vezes construindo agora. Então, sim, como ele diz aqui, viverá para sempre. E este sempre é real, porque nós tivemos um princípio, que foi ser criado por Deus, e não tem fim, não é? Quantos planetas existem que nós podemos morar um dia por lá, em lugares melhores do que a Terra, inclusive, não é? Maria cuidou das enfermidades daquele que um dia seria o médico dos médicos. Outra verdade. Quantas vezes nós trazemos as dores da alma e é o Evangelho de Jesus que cura as nossas feridas. Não é assim? Nós não estamos aqui em busca de ajuda, de auxílio, de amparo, da reconstrução da força que nós precisamos para prosseguir a nossa jornada. Alguns chegam na casa espírita com o coração partido de dor, ralado de dor, como eu vi outro dia, e sai esperançoso, porque houve um momento para refletir, para se harmonizar, e tudo isso por quê? Porque ouviu as palavras de Jesus, porque compreendeu, ainda que um pouquinho só, a mensagem que foi trazida naquele instante. E ele, Jesus, curava as pessoas, mas não aprisionava ninguém ao lado dele. Tanto assim que ele dizia, vá, mas recomendava, não peques mais. Porque se cometer erros ainda, poderá adoecer novamente. Esta é a nossa compreensão. Por que isto? Porque as nossas enfermidades começam na alma. É um pensamento desgovernado, um sentimento mais infeliz, que pode de fato provocar algumas enfermidades, mágoas, ressentimentos. São problemas sérios que a gente pode construir no nosso perispírito. Mas o perispírito vai acompanhar o espírito que somos. Então ele precisa se purificar. O que acontece então? Aquela nódoa que pode estar no nosso perispírito interfere no corpo físico. E aí nós somos tomados por enfermidades. Por que eu estou dizendo isso? Pelo quanto é importante nós pensarmos bem. Nós construímos pensamentos positivos de verdade, otimista, cheio de vibrações felizes, não é? Povoa a sua mente com ideias felizes, me disse um dia um amigo espiritual, e ele estava certo. Eu tinha realmente que mudar o meu padrão vibratório para que o corpo físico que eu, espírito, trago, ficasse curado. Isso foi em 2015 e nunca mais eu esqueci daquela recomendação daquele espírito. Maria ensinou as primeiras palavrinhas para aquele que um dia ensinaria as multidões. É verdade. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ele dizia isso regularmente. O que ele queria? Que nós prestássemos atenção no que ele estava dizendo. Mas não uma atenção superficial, não. Gostaria, Jesus, que nós compreendêssemos mais profundamente o que ele queria dizer. Porque é o melhor para nós, ainda é. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estudamos o Evangelho, as obras espíritas, e se não aprofundar naquele conhecimento, nós vamos ficar no raso, né?
na superfície não vai adiantar nada. Daí a importância real de procurar entender meditando cada palavra. Maria acompanhou os primeiros passinhos daquele que seria um dia o próprio caminho. Aí tem esta colocação de Jesus que eu acho extraordinária, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu queria falar com vocês sobre essa expressão verdade. É uma referência às leis divinas, porque ele, como médium de Deus, trouxe para nos ensinar as leis divinas. Não é assim? Que a doutrina espírita conseguiu classificar e fez uma obra extraordinária, trazendo ali tudo que é ligado à lei de Deus, que nos ajuda seguramente no caminho da nossa história. Maria, por vários anos, segurou em seus braços aquele que morreria de braços abertos para, ao terceiro dia, nos segurar em seus braços para sempre. Eu não sei vocês, mas quando alguém me pede uma vibração, eu gosto muito de imaginar aquela pessoa que pediu esse carinho, que ela está nos braços de Jesus. Eu falo sempre, vibre comigo, vamos ler juntos o Evangelho. Eu vou fazer o Evangelho, eu digo para a pessoa, 14h, faça também. Vamos pedir juntos. E depois eu sempre gravo uma mensagem falando sobre isso, que nós precisamos nos colocarmos nos braços de nosso Senhor. Porque é calor humano, calor espiritual, na verdade, e sentir-se com Ele, e muitas vezes com Nossa Senhora também. Quando atravesso minhas dificuldades, minhas experiências de saúde mais difícil, eu sempre, quando vou para o hospital, para a cirurgia, qualquer coisa dessa ordem, eu fico pensando que eu estou com ela, que eu estou nos braços de Maria, que é mãezinha, e que vai colocar sobre mim o seu manto, para que eu possa vencer também aquela experiência mais difícil. E isso várias vezes, né, Wilson? Quantas vezes, né, meu amigo? E eu não desisto, não. De jeito nenhum. Eu já falei que eu sou teimosa. Eu vou morrer, eu vou dar trabalho. Não tem problema não, vou dar trabalho. Maria, por vários anos, segurou em seus braços aquele que morreria de braços abertos, para ao terceiro dia nos segurar em seus braços para sempre. Vibrar por alguém, imaginando que está com Jesus, é muito bom, é muito confortador para quem vibra, sabe? Nessa energia. Por trás de um filho revolucionário, Jesus foi. Não foi? Vocês concordam com isso? Ele revolucionou o mundo, né? Trocou tantas coisas, tantas ideias. Existe uma mãe que revolucionou a si mesma. Salve Maria, disse o anjo Gabriel. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E ela responde para o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Era Nossa Senhora se colocando à disposição de Deus, que é Pai, enviando aquele anjo para dizer a ela que ela trazia na sua vida uma missão extraordinária. E como mãe, vendo o filho à cruz,
ela se sustentou emocionalmente porque era motivada pela fé em Deus. Mãe, o próximo filho a mudar o mundo pode ser o seu. Sim, nossos filhos podem fazer coisas extraordinárias ali mesmo onde está, não é? Claro que não se compara ao que Jesus faz e fez, mas a criatura pode fazer diferente, sim. No grupo familiar, no trabalho, nos seus relacionamentos. O que é necessário educar para que ele possa viver de acordo com a ética, mas principalmente de acordo com as leis divinas. Isto é importante para nós e para os nossos filhos também. Mãe, nenhum sacrifício é em vão. Mãe, talvez tudo o que você faz nunca volte para você, porque a gente cria o filho para o mundo, não é assim? Quem tem mãe aqui? Não é desse jeito? A gente cria e prepara para ser uma pessoa digna, mas é do mundo. Até queremos debaixo das nossas asas, né? Mas não é bem assim. Uma hora eles vão embora construir a sua história, mas carregam o que aprenderam em casa. Minha mãe morreu em 84. Eu falo tranquilamente, até hoje eu obedeço minha mãe. Tem coisa de falar, ai, o que minha mãe faria no meu lugar, né? Porque eu lembro muito bem de minha mãe, era uma extraordinária, um ser humano maravilhoso, doce, muito elegante, e ela ensinava muito para nós, do jeitinho dela, nunca gritou, nunca ouvi minha mãe gritar, sabe? Então, os filhos às vezes até acham que mãe não sabe de nada, não tem isso também, mas lá para frente, né? Ela estava certa, ela tinha razão, era isso mesmo, né? É bem isso. Vou ler de novo aqui. Mãe, talvez tudo o que você faz nunca volte para você, porque o que você faz ecoa na eternidade. Texto de Fabiola Mello. Agora, eu quero apresentar para vocês, tem um link aqui, se os amigos que estão em casa quiserem ouvir, eu recomendo, porque gosto muito. É uma música muito suave, é como se fosse uma oração a Nossa Senhora. Então diz lá, Mãe Santíssima, Tu és a paz de Deus. Até naquele momento da dor, né? Ela ficou ali tão serena. Traze o teu amor, abençoa os filhos teus. Benção, Mãe. Mãe, ó Mãe, Tu és o amor de Jesus. Vem, Senhora, cubra-nos com Tua luz. Benção, Mãe. É o que diz essa lindíssima canção. Aqui continua, Mãe, ó Mãe. Ele repete, né? Tu és o amor de Jesus. Vem, Senhora, cubra-nos com a Tua luz. Benção, Mãe. Eu quero então fazer a nossa prece por Nossa Senhora. Eu gosto muito da Ave Maria e eu quero dividir com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos filhos de Deus, rogai por nós, Mãezinha, os filhos teus, minha Mãe, agora e em todas as horas das nossas vidas. Que a Senhora esteja conosco, envolvendo-nos no teu manto constelado de amor. Obrigada, Mãezinha, e mais uma vez nós pedimos,
Fique conosco, Senhora, hoje e sempre. Que assim seja.